Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O gnosticismo evoluiu a partir do 6º e 7º século a.C., cerca de 500 a 700 anos antes de Cristo. Isto foi de uma grande reforma pagã que mudou radicalmente a religião pagã. Essa mudança foi desencadeada por desenvolvimentos científicos, isto é, pelo conhecimento, os quais os filósofos gregos usaram para declarar a Terra como o centro do mal e as estrelas e o céu como bom, representando imortalidade. E depois desenvolveram 7 camadas entre o céu e a Terra, 7 camadas de planetas. Essa variedade de filosofias helenísticas, que mais tarde incluiu as ideias de Platão sobre a imortalidade da alma, espalhou-se por toda a Europa e pelo Oriente Médio. Durante o período da expansão grega, foi quando isso se espalhou. Com o tempo, acabou por afetar a área da Palestina e gerou cultos ou seitas judaicas que eram hereges e helenistas. E isso bem antes de Cristo aparecer na Terra. Alguns cristãos primitivos, como por exemplo os nicolaítas, misturaram esses cultos, essas ideias, essas seitas, essas heresias judaicas que tinham sido influenciadas pelas filosofias gregas com o cristianismo do Novo Testamento. E essa mistura tornou-se o gnosticismo, o qual, por isso, desenvolveu-se quando os cristãos judaicos reformularam e reinterpretaram os ensinamentos dessas seitas como uma nova revelação e forma mais avançada do cristianismo. É importante compreender, irmãos, que, em primeiro lugar, no primeiro século, o gnosticismo não era conhecido por esse nome. Era simplesmente cristianismo. Em segundo lugar, o gnosticismo não era uma religião específica, mas, aliás, era um ensinamento variado de filosofias e ideias com uma grande variedade de A a Z de ideias que não eram todas as mesmas, iguais. Por isso era uma mistura dessas filosofias helenísticas com um intelectualismo judaico. Entre essas ideias havia uma variedade que era o docetismo. O docetismo era basicamente o ensinamento de que Jesus e Cristo não eram a mesma pessoa. E a maioria que tinha essa filosofia, mas nem todos, acreditavam que Cristo era um ser espiritual que tinha entrado no homem Jesus e que tinha saído do homem Jesus antes de ser crucificado. E por isso só Jesus é que tinha morrido na cruz. Ora, no sermão prévio que dei acerca deste tema do gnosticismo, eu mostrei que o mundo do cristianismo no primeiro século era muito semelhante ao nosso mundo de hoje. No entanto, hoje o meu tema, mais especificamente, é mostrar a vocês várias escrituras da Bíblia, do Novo Testamento, que revelam que o gnosticismo era uma das principais heresias que estava a ser
batalhada ou que os apóstolos estavam a lutar contra ela. E por isso nós vamos ver várias epístolas, de uma a uma, em sequência de data, começando com a Epístola aos Tessalonicenses, que foi escrita cerca do ano de 50 a 51 da Era Corrente. Isto é, apenas 20 anos após a morte de Cristo. Vejam como estas ideias e filosofias estavam a infiltrar-se na Igreja tão rapidamente. Então vejamos a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, começando do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demoveis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Pois as pessoas tinham estas várias ideias e filosofias e teorias e sei lá o que mais. Ninguém de modo nenhum vos engana, porque a vinda de Cristo, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Isto é uma grande caída, um grande desvio da verdade. Isso foi predito. E não só aconteceu na igreja primitiva, mas aconteceu agora na igreja ao fim destas eras. Por exemplo, há cerca dos anos de 1990, mais precisamente cerca de 1995, houve uma grande apostasia na Igreja de Deus. Grande apostasia. E continuando a ler um bocadinho mais adiante, diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O que é o mistério da iniquidade? É o mistério de que, olha, a lei já não é válida, já não é preciso obedecer à lei. Queridos irmãos, o mistério de Deus não é esse mistério da iniquidade, que a lei já não é necessário, não. Diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de facto revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Queridos irmãos, o mistério de Deus, que é o plano de Deus de ter filhos e filhas dele, não é um mistério dos homens desta iniquidade que a lei não existe. E esses problemas aqui acontecem. Esta decepção, este engano acontece por causa da eficácia de Satanás, que ainda será maior no futuro e está a crescer hoje em dia. Queridos irmãos, isto começou no primeiro século e ainda existe hoje. Satanás ainda está por aí. E o que ele fez ontem, faz hoje. Continuamente a repetir-se. E com todo o engano e injustiça aos que parecem, por não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Porque é que foram, digamos assim, enganados? Porque não acolheram o amor da verdade. Vejam aqui, para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira.
Estavam a ter estas ideias, estas visões. Eu tive um sonho, tive uma visão. Então, e não estavam a guardar a verdade. O que estava a passar é que essas pessoas no primeiro século estavam a ser levadas por este mistério da religião babilônica através da filosofia helenística e fundida através do intelectualismo judaico com o cristianismo. E então causou uma corrupção da verdade e uma falsa crença religiosa. Uma mescla terrível. Uma mescla enorme. Por isso é que diz: perecem porque não acolheram o amor da verdade. Mais ou menos 2 ou 3 anos depois, Paulo escreveu aos Gálatas. Então, isso foi cerca do ano 52 ou 53 da Era Corrente. Veja aqui em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Vamos ler no versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Queridos irmãos, aqui a palavra rudimentos é da palavra grega stoikeia, ou stoicheia, que é ideias gnósticas, ideias dos elementos, como mencionei no outro sermão que dei acerca deste tema, um bocadinho maior detalhe, é destes elementos, 4 elementos gnósticos, de ideias helenísticas. Eram elementos do mundo, ou rudimentos do mundo. Do mundo, não de Deus, do mundo. Do mundão. Esses rudimentos eram conceitos ao longo de que a matéria é má e que Deus não podia ter criado o mundo físico, o mundo material, porque isso era mau. Essas ideias gnósticas. E depois tinha este conceito pagão de emanações, com 7 camadas de influência do mal. Continuando então a ler, no versículo 8 e 9 de Gálatas capítulo 4, diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis vocês, os Gálatas, servíeis a deuses que por natureza não o são. Serviam a deuses pagãos, demónios. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, isto é vocês, os gentios, voltando outra vez aos rudimentos, grego stokeia, rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Estavam a voltar. Vê-se aí estas ideias gnósticas. Paulo fala delas. Falou delas aqui em Tessalonicenses, fala delas aqui em Gálatas. Vejamos um bocadinho mais tarde, 2 ou 3 anos depois, quando escreve à igreja em Coríntio, cerca do ano 55 da Era Corrente. Vejam aqui, isto é cerca de 25 anos, não muitos anos, cerca de 25 anos depois da igreja ter sido fundada, a igreja do Novo Testamento. Vejamos aqui em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3.
Notem que a igreja em Coríntios atribuía grande importância ao conhecimento religioso, a um conhecimento religioso especial, o que chama-se uma gnosi, um conhecimento, palavra grega gnosi, de onde vem o gnosticismo, e sabedoria. Sim, na verdade, a palavra gnosi aparece no Novo Testamento 29 vezes. E 15 dessas 29 vezes, quer dizer, é mais de metade, aparece no livro de Coríntios, ou nas epístolas de Coríntios. Vejamos então aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós tem por sábio neste século, sim, tem estes intelectuais, estes grandes, isto, tal, intelectualismo, faça-se estudo para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria deste mundo, as filosofias, as ideias gnósticas, helenísticas e o intelectualismo judaico eram loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Queridos irmãos, a sabedoria deste mundo não é de Deus. Eles tentavam comparar-se como pessoas espirituais, seres bem fundados em espiritualismo, na religião, bem fundados. Eram seres muito espirituais, muito religiosos. E que tinham estes dons espirituais que os faziam melhores pessoas, melhores seguidores de uma fé. E tinham estes dons espirituais espetaculares. E por isso fala acerca disso no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, ou dos espirituais, a palavra dons não está no grego neste caso aqui, neste versículo, a respeito dos espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Se acerca destes espirituais, sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Depois vejamos aqui um bocadinho mais adiante, no versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Está a falar aqui de dons espirituais e aquelas pessoas que se achavam como muito espirituais. E vejam aqui um bocadinho mais adiante, no versículo 8. Diz assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Sabedoria, isto era importante para eles. E outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Do conhecimento, de tipo de gnosticismo, desta sabedoria e conhecimento. A outro, a fé. E veja um bocadinho mais adiante, no versículo 10. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. Discernimento é uma coisa intelectual e capaz de discernir espíritos. A um, variedade de línguas. Poder falar em muitas línguas. E outro, capacidade de traduzir, de interpretar estas línguas.
vê-se aqui uma tendência que a igreja de Coríntios tinha para estas coisas intelectuais. Veja um bocadinho mais ao fim do versículo 24. Contudo, versículo 24, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. A igreja de Deus, a analogia da igreja de Deus é feita, biblicamente, a um corpo. Por exemplo, a um corpo humano, que tem uma cabeça que é Cristo, e é o corpo. Ele diz, não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros, todos os membros do corpo, as mãos, os braços, todos os membros do corpo, com igual cuidado, em favor uns dos outros. Aqui está a falar do que é importante na vida cristã. O que é importante na vida cristã é como cooperamos com os outros irmãos, como tratamos um ao outro, como amamos ao próximo. Isso é ser um verdadeiro filho e filha de Deus. Continuando. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Vocês são membros da Igreja de Deus, são membros do corpo de Cristo. A uns estabeleceu Deus na Igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Deus estabeleceu. Não é que você se estabeleceu a você próprio. Deus estabeleceu. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, ou todos mestres. Se são todos uma boca, ou são todos um olho, ou são todos mãos, ou são todos intestinos, ou são todos pés. Têm todos dom de cura, falam todos em outras línguas, interpretam-nos todos. Não, está claro que não. Entretanto, e aqui está o ponto, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Buscai com zelo os dons importantes. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Capítulo 13, versículo 1 e 2. Ainda que eu fale com as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu saiba falar português, espanhol, italiano, chinês, grego, japonês, alemão, seja lá, e línguas de anjos. Se eu não tiver amor, carinho, cooperar com os outros, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Tem, faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Sim, eu que tenho o dom de dizer todas as coisas. E conhecer todos os mistérios. Eu conheço todas as profecias. E isto, esta data, e outra data, e outra data. Tenho este dom, conheço as profecias todas. Mas que pessoa tão esperta tem este conhecimento, esta sabedoria, destas profecias. Quem é isto e quem é aquele, e qual é aquilo e o outro. Ainda que eu tenha também tanta fé. Se tenha toda a ciência. Por isso está a falar aqui destas influências gnósticas de sabedoria e conhecimento, e que as pessoas estavam a ficar assim inchadas porque tinham este conhecimento, estas filosofias gnósticas ou helenistas ou tendências para isso. E ele está a dizer, cuidado, porque se eu tiver isto,
até mesmo fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor para com o próximo, para com Deus, nada serei. Nada serei. Veja aqui no versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. O que realmente conta é o amor. Não é o intelectualismo e a sabedoria que tenho. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior é o amor. Deus é amor e os 10 mandamentos de Deus são amor. Amor é o que realmente conta. Veja um bocadinho mais adiante, no capítulo seguinte, continuando a ler. Seguiu o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas principalmente que profetizeis. Porque se você fala em outra língua, eu sei que você fala em japonês. E você sabe falar japonês. E você vai para a igreja e fala em japonês. Quem é que vai entender você? Quem é que vai ter um benefício porque você está a falar japonês? No Japão, sim. Mas no Brasil, ou em Angola, ou em Portugal, ou em Moçambique, ou na Guiné, ou seja onde for. Não tem benefício nenhum, a não ser que haja uma pessoa que precisa disso para ser traduzida, ou para ser traduzido para ele, para o benefício dele. Por isso, principalmente, estejas a professar, a ensinar, a falar, a encorajar, a edificar outras pessoas. Pois quem fala em outra língua, versículo 2, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Sim, você pode estar a falar japonês, você sabe falar inglês, você sabe falar japonês, está a falar japonês, talvez você esteja a orar privadamente e Deus entende. Versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Quando você fala com outras pessoas, não está aqui a falar que está a pregar, está a falar aquilo que profetiza, que está a dizer as coisas boas, as benções, as instruções. Vocês estão numa conversa de irmãos com irmãos e você está a falar de uma maneira positiva das coisas de Deus. Isso é profetizar. Isso é professar. E é isso então. Está edificando o corpo de Cristo. O que fala em outra língua, assim mesmo se edifica. Sim, se você está para ir no meio, por exemplo, no meio só a portugueses, mas você começa a falar em chinês, você só vai edificar assim mesmo, dizer, olha, eu sou a pessoa que sei falar chinês. E o que isso tem a ver? Se não tem amor, não é nada. Mas o que profetiza, o que encoraja, o que está a exortar, o que está a construir, o que está a incentivar, o que edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja, o corpo de Cristo, os outros membros. Eu quisera que vós todos falasseis em muitas línguas, em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis.
pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Se houver uma pessoa ali entre vocês que fala japonês, você tem uma pessoa que traduz, então edifica um ao outro. Veja, continuando no versículo 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia, porquê que é para os incrédulos? Porque há incrédulos aqui ou acolá que falam outra língua, então se nós pôssemos falar a língua deles, então isto é um benefício para eles, para interpretar isso. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Edificar, os que estão a acreditar, os que estão juntos aqui na congregação para edificar. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, sim, um começa a falar em francês, outro começa a falar em japonês, outro começa a falar em italiano, outro começa a falar em Zulu, e sei lá que mais. E se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indotos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estas pessoas estão malucas, estão loucos. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indulto, é ele por todos convencido e por todos julgado, discernido, entendido. E assim tornam-se manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de facto, no meio de vós. Queridos irmãos, o que estava a passar na igreja em Coríntio é que havia este intelectualismo, estas ideias gnósticas, e havia divisões em Coríntio. Vejam aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3. Capítulo 3, versículo 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podes, porque ainda são carnais, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, dissensões, não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem? Algo que precisamos estar a refletir e pensar. Se temos estas filosofias a afetar a igreja, com as suas ideias, um a puxar para aqui, outro a puxar para ali, outro a puxar para acolá, qual é o fruto? Divisões. Divisões. Estamos causando divisões? Estamos causando divisões? Ou estamos a criar paz? Estamos edificando? Porque ninguém é imune a esta situação. Por exemplo, eles tinham ideias estranhas acerca da ressurreição. Por exemplo, 1 Coríntios 15, podem ver que alguns diziam, olha, Cristo já veio e coisas assim. Tinham várias ideias da ressurreição. E nós precisamos de verificar, certificar que as nossas interpretações privativas e particulares das Escrituras, precisamos ter cuidado com elas. Porque nenhuma Escritura é sujeita a uma interpretação privativa ou particular. Tem que ser tudo da Bíblia. Não acreditem em mim, irmãos, acreditem na Bíblia. Queridos irmãos, estamos edificando o corpo de Cristo? Ou estamos a causar divisão? Vejam aqui no versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Precisamos estar a cooperar uns com os outros.
Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Estamos a edificar a igreja de Deus, a ajudar a construir, a encorajar os irmãos uns aos outros. Precisamos ter cuidado como é que estamos a edificar a igreja de Deus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Por isso, queridos irmãos, precisamos ter cuidado como estamos a edificar a igreja de Deus. Se estamos a edificar a igreja de Deus com ouro, pratas e pedras preciosas, receberemos um galardão. Se estamos a causar problemas que, quando o fogo vier, será queimado, embora sejamos cristãos e embora diz que sim, que sejamos salvos, precisamos ter cuidado, porque vamos perder o galardão. Queridos irmãos, são pontos importantes. O gnosticismo, estas ideias estavam a afetar a igreja em Coríntios. E por isso Paulo deu estes avisos. Uns 6 ou 7 anos depois, Paulo escreveu as epístolas da prisão. Cerca dos anos 61 a 63 da Era Corrente. Escreveu as epístolas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Mas particularmente Colossenses tem vários ensinamentos contra o gnosticismo. Notem que isto é simplesmente 30 anos após o início da igreja no Novo Testamento. Vejamos então em Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordais de pleno conhecimento da sua vontade. Não é o conhecimento do mundo, é o conhecimento da vontade de Deus. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sim, irmãos, não busquem este conhecimento e sabedoria do mundo, busquem o conhecimento e sabedoria de Deus. A fim de viveres de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Não é o conhecimento do mundo, não é o conhecimento das coisas gnósticas, é o conhecimento de Deus. Versículo 12. Dando graças ao Pai que vos fez idóneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Luz. Outro ponto que os gnósticos falavam acerca da luz e da escuridão. Por isso ele está a introduzir, também a falar aqui do tema da luz. Continuar um bocadinho seguindo no versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Sim, a luz e as trevas era parte desta coisa gnóstica. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é as coisas deste mundo. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isto é, para estarmos debaixo do governo de Deus, embora estejamos
sejamos seres físicos. Sim, o reino de Deus virá no mundo da manhã, mas agora precisamos estar debaixo das leis de Deus. Veja no versículo 15. Esta é a imagem do Deus invisível, estou a falar de Cristo, o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo foi o primeiro, primogênito, o primeiro que foi assim gerado e que dos mortos veio a ser um ser espiritual e ressuscitou dentre os mortos, como vem no versículo 18, o primogênito dentre os mortos. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o protocos, aquele que foi o primeiro que veio dos mortos, que foi ressuscitado de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por Jesus Cristo. Ele foi o agente da criação, o representante, aquele que o Pai enviou, que o Altíssimo enviou para executar a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis. O que nós vemos, as estrelas, as galáxias, o Sol, a Lua, a Terra, os animais, as plantas, visíveis, e os invisíveis, os anjos, que nós não vemos, sejam eles tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio de Jesus Cristo e para Ele. Até os anjos, como diz, foi criado por meio dele e para Ele. Não acreditem em mim, acreditem na Bíblia, é o que a Bíblia diz. Ele, versículo 17, isto é Cristo, é antes de todas as coisas. Tudo nele subsiste. Isto é, existe por causa dele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para quem todas as coisas ter a primazia. Todas as coisas ter a primazia. Porque aprova a Deus que nele residisse toda a plenitude. Plenitude. Outra ponto aqui contra as ideias gnósticas que estavam a reduzir Cristo a um anjo. Ele disse, não, Jesus Cristo tudo tem toda a plenitude de Deus está em Ele. Tudo. Vamos ver mais um bocadinho acerca desta plenitude daqui a pouco. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Tudo. Por meio dele. Ele é a cabeça de tudo. Ele tem a primazia sobre tudo. Tudo foi criado por ele, debaixo da instrução, de acordo com a vontade do Pai. O Pai é o Criador. Jesus Cristo é o agente que trabalhou de acordo com a vontade do Pai e criou. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ensinamentos gnósticos fazem Cristo menos importante. E por isso aqui Paulo está a sublinhar que Cristo não é de acordo com essas ideias gnósticas. Vejam no versículo 24.
Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o resto das aflições de Cristo. E isto, queridos irmãos, é um significado muito importante. Eu preencho o que resta das aflições de Cristo. E nós preenchemos também o que resta das aflições de Cristo. Pensem nisso. Na minha carne, na nossa carne, a favor do corpo de Cristo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da carne de Cristo, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos de gerações, agora, todavia, se manifestou aos santos. Não é o mistério deste mundo, dos rudimentos deste mundo, o mistério da iniquidade, não. É o mistério do plano de salvação de Deus, que vamos ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus, parte da família de Deus, em que o Pai é o Pai, que é Deus, e o Filho é o Filho de Deus, que é Deus, o Filho de Deus. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo vive em nós para nós sermos como Ele, para nós imitarmos a Ele, para nós trabalharmos no caminho de um homem maduro, do pleno conhecimento de Cristo, para sermos como Cristo é. Isto é, para sermos seus irmãos, para sermos filhas e filhos de Deus. Queridos irmãos, o mistério correto é o plano de salvação de Deus. Não é este lixo intelectual gnóstico. Não é o mistério desta religião babilônica que foi sincretizada pelos gregos e misturada com o intelectualismo herético judaico. E veja aqui no capítulo 2 de Colossenses. Diz assim no versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo para vós e pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Ele está a escrever esta carta aos Colossenses e aos Laodicenses. Esta carta, esta epístola, é a epístola à igreja de Laodiceia. E vivemos hoje em dia na era de Laodiceia. E esta carta é para nós. Para que o coração deles esteja confortado e vinculado juntamente em amor. Queridos irmãos, precisamos estar vinculados e confortados em amor, em cuidado, em cooperação um com o outro. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus, o Pai e de Cristo, de acordo com está escrito na Almeida Corrigida e Fiel. Queridos irmãos, isto é a mensagem para a igreja de Laodiceia, porque diz, tu pensas que é rico, mas és pobre. Está aqui a dizer, para que vocês tenham o coração vinculado e confortado em amor, para isso seja a riqueza. O amor. Para compreenderem o mistério de Deus, o Pai e de Cristo. Através do amor. O mistério de Deus está, digamos assim, todo o conhecimento e sabedoria estão escondidos em Deus. E você não precisa de ideias gnósticas e filosofias ou conhecimento progressivo.
Mas esta sabedoria, este mistério de Deus, está em Deus. Versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Se que é ocultos é que é em Deus. Por isso ninguém vos engana com raciocínios falazes, com teorias, ideias e conversa, e fala com este raciocínio e intelectualismo. Ninguém vos engana com isto. Qual era a causa do problema em Colosseia e em Laodiceia? Vejam no versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a entender com a sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens. Helenismo, mistério babilônico, intelectualismo. Conforme os rudimentos do mundo. Estou cheia destes rudimentos, destes elementos. E não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Entendem? Entendem isso? Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. É o cabeça. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas pelo desposamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. O gnosticismo não pensava desta maneira. Estas filosofias não eram assim. A circuncisão sem mãos, pelo sacrifício de Cristo. E através disso depois recebemos o Espírito Santo, o seu Espírito que nos dá tudo o que precisamos para a salvação. Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Versículo 15, continuando a ler aqui, versículo 15. Diz assim, despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui se vê que Cristo desposou, desarmou este mundo angélico, mas veja que também desarmou este mundo gentil. Vejam aqui, por exemplo, versículo 11, ou 12 e 13, que diz assim, 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. O que nós devemos. Que era contra nós e que constava de ordenanças, grego dogmas, coisas do homem, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e as potestades. Ninguém pôs-vos julgo por causa de comida ou de dia de festa, porque vocês celebram as festas de Deus. Ninguém vos julga por causa disso. Porém, o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus é que vos julga acerca destes princípios. Ninguém se faça árbitro
contra vós, outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Ninguém pense que é muito boa pessoa, que é isto e que é outro. Não. Estão a atuar como se fossem muito humildes. Protestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Olha, eu tive esta visão. Enfatuados. Sem motivo algum. Na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo. Isto é a igreja, que é Jesus Cristo. A cabeça é Cristo. Não retendo a cabeça, não retendo Cristo. Seguindo estas ideias, estas visões, estas coisas falsas. Culto de anjos. Não retendo a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, isto é a igreja, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Depois continua com estas ideias ascéticas, não toques, não manuseais, preceitos e doutrinas de homens, como diz no versículo 22 e 23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Queridos irmãos, ele está a falar do gnosticismo, com várias ideias, uma delas sendo o asceticismo. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Dois anos depois, ele, no ano 65, escreveu a Timóteo. Vejam aqui em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. E o que ele diz? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Isto é demónios. E ensinos de demónios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. E têm que autorizar à própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Está claro? De acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Algumas coisas são para ser comidas, outras não são. De acordo com a palavra de Deus. Mas estão a seguir estas ideias gnósticas. Veja o livro de Judas. O livro de Judas foi escrito cerca de 15 a 20 anos depois, cerca dos anos 80 adiante. O livro de Judas, inteiro contra o gnosticismo. Versículo 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-nos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-os a batalhares diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Porquê? Porque estavam a se desviar pelo gnosticismo, pelo este intelectualismo. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados por esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem, desobedecer à lei de Deus, a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano. Em grego é Theos, que quer dizer Deus. Que negam o nosso único soberano, o nosso único Deus e Senhor Jesus Cristo. Está claro, o Pai é Deus, é o Altíssimo, mas Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o nosso Senhor. Que os irmãos não acreditem em mim, estou a ler da Bíblia. É que diz aqui o nosso único soberano, grego,
Deus e Senhor Jesus Cristo. Que negam Ele é anticristo. Negam a posição dele, o poder dele, a autoridade dele. Debaixo do Pai, está claro. Por Ele, tudo foi criado. Está claro como o agente debaixo do desejo, da vontade do Pai, da autoridade, debaixo da autoridade do Pai. E depois diz aqui, essas pessoas que rejeitam. E depois fala acerca de que vai haver um exemplo do fogo eterno. Porque estas pessoas, os gnósticos, estavam a dizer, olha, já não existe a lei, mas vai haver um fogo eterno. Eles estão a difamar autoridades superiores, como lê no versículo 8. Rejeitam o governo, rejeitam a lei de Deus. Veja no versículo 12, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Sim, são cristãos, aparecem na igreja como cristãos, mas são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água. Água é o símbolo do Espírito Santo, isto é, não tem o Espírito de Deus. Impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas. A primeira morte e a segunda morte vão sofrer a segunda morte. Desarraigadas. Vejam, por exemplo, no versículo 13, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes. Estes são como estes demónios, que são estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Estas pessoas são como essas pessoas, são como esses demónios, estão a seguir esses caminhos. Olha no versículo 15, para exercer juízo contra todos, para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolenes que ímpios pecadores preferiram contra ele. Palavras insolenes que preferiram contra o Senhor. Então vem no versículo 14, eis que veio o Senhor entre as suas grandes santas miríadas, e está a falar destas pessoas que preferiram palavras insolenes contra o Senhor. Calúnias sobre Deus, sobre que o Deus no Antigo Testamento era duro, tinha uma lei dura, e agora estamos libertados dessa lei. São palavras insolenes que proferiram contra o Senhor. Tais são murmuradores, descontentes, segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Por motivos interesseiros. Queridos irmãos, eu nem falei de 1 e 2 Pedro, como sabem, por exemplo, 2 Pedro capítulo 2 é praticamente uma repetição do livro de Judas. O Novo Testamento está cheio desta técnica de Satanás. Por exemplo, o 1, 2 e 3 João falam acerca de anticristo e destas ideias docéticas. O gnosticismo é esta ideia, esta tática de Satanás de rastejar assim e infiltrar-se na igreja e causar divisão. Uma religião do mistério babilônico misturada com amor de sabedoria. Isto é uma filosofia. Sim, a filosofia, queridos irmãos, filosofia é amor da sabedoria. São misturada com este amor da sabedoria e com o intelectualismo. Amor de sabedoria, que é estas ideias helenistas, filosofias helenistas.
Veja aqui no versículo 16. No versículo 19. Diz assim, são estes que promovem divisões. As pessoas estão a promover divisões na igreja de Deus. Sensuais que não têm o Espírito. Que não têm o Espírito. Não acreditem em mim, queridos irmãos? É o que está escrito na palavra de Deus. Eles estão a causar divisões. Não têm o Espírito. Satanás enganou a igreja na antiguidade. Está enganando hoje. Ele certamente o fará de novo. Vejam o conselho de Deus, conforme descrito aqui pela epístola de Judas. No versículo 20, diz assim, vós, porém, amados, edificando-os na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Guardai-vos no amor de Deus. Ora, aquele que é poderoso, versículo 24, para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém.